Oi, gente, vamos falar mais uma vez sobre o cangaço. Se inscrevam em meu canal, porque eu vou colocar bastante vídeos, porque venho estudando há algum tempo, não tanto tempo quanto as pessoas que até fizeram desse estudo uma profissão, né? Alguns escrevendo livros, outros colocando, entrevistando ex-cangaceiros, e muito depois é que chego eu, a pedido de Paulo Gastão, aqui, ó, um livro, né, onde consta um trabalho meu, e esse livro daqui é de Paulo, tá aqui, ó, Paulo Medeiros Gastão. Foi ele que me convidou e me deu aquela, digamos, aquela força. Venha que você pode falar sobre o cangaço. Por quê? Porque o cangaço tem os lados, dois lados, né? E justamente eu sou da família de ex-combatentes do cangaço, né? Do cangaço lampiônico, viu, gente? Vamos falar do cangaço lampiônico, porque o cangaço não só existiu com o Lampião, antes já existia com Antônio Silvino, Rifle de Ouro, que foi preso pelo Major Torres, né? Ferraz, né? Também tivemos o senhor Pereira, que foi para onde o Virgulino Lampião foi, ficou ali naquele grupo do senhor Pereira, e depois sucedeu o senhor Pereira, que o senhor Pereira deixou o lado do cangaço. Não é interessante, gente? É bom que nós observemos isso, né? Teve o Cabeleira, o Jesuíno Brilhante, mas falemos, Antônio Silvino, ele cumpriu pena, né? Vejam, o senhor Pereira largou o cangaço e deixou aquele grupo que ele, né, comandava, né? Ele era um senhor lá de Serra Talhada, família Pereira muito considerada lá, mas ele tornou-se cangaceiro, e então o senhor Pereira depois deixa o cangaço. Vejam as diferenças que a gente vai poder fazer entre esses personagens, ou essas pessoas que se destacaram dentro do cangaço, né? Como o Lampião. A gente vai fazer essa diferença assim. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu comecei analisando com Paulo Gastão, certo? Através dele, né? A pedido dele, né? E então, gente, eu, a princípio, conforme eu disse, eu não me interessava para estudar o cangaço, não. Mas aí, diante disso, essa convocação, eu fui fazer, eu imprimi, e até lhes digo, né, que este livro aqui que tem Ângelo Osmiro, que é um grande pesquisador, Carlos Eduardo Gomes, José Humberto Dias, Múcio Procópio Araújo, Paulo Gastão e Vernos Ferraz. Eu fiz, sabe o que, gente? Um conto, com base, tomando por base o que eu escutava, assim, né, de cangaceiro, né, e de volante. Então, eu fiz mais sobre cangaceiros, cangaceirismo, né? E, então, depois eu comecei a ver que eu precisava seguir uma linha, né? Se é para estudar, a gente tem que seguir uma linha. Então, a linha da criminologia, né? Tá aqui da criminologia, que é a área minha de estudo, certo? E peguei livros também, que eu vou mostrar aqui, de sociologia, né? Tá aqui, ó. A Sociedade Global, de Ottaviano Yanni, né? Peguei livros também de parentes nossos, aqui, Isabel Belícia Ferraz, para poder estudar o início do cangaceirismo lampiônico, né? Aí a minha linha freudiana, temos que verificar, aqui, Jacques Lacan, Jung, tá? Os símbolos, né? E
sempre estudei isso aqui, Sade Marquês de Sade, os comportamentos, Hamlet, de Shakespeare, e assim tem uma série de livros que eu posso indicar, mas precisava amadurecer mais, né? Aí fui para também a doutora Ana Beatriz, Mentes Perigosas, eu aconselho que vocês leiam, para estudar o crime, um comportamento, a personalidade. A gente tem que partir também para autores, né, que estudam e que são cientistas, né, cientificamente, estudam os casos. Mas a gente também não pode desprezar esses livros aqui, ó, de pessoas que vivenciaram o cangaceirismo, né? Aqui, ó, esse daqui era sobrinho, José Alves Sobrinho, de lá das Pedreiras, em Serra Talhada, certo? E então, foi aí que eu comecei a fazer mais trabalho sobre o cangaço, né? Então, gente, eu digo sempre, a história do cangaço lampiônico, ela foi contada quando teve aquele impacto. Aí ela começa a... o virgulino lampião, ele já existia desde pequeno, morando lá em Vila Bela, onde nasceu, depois ali em Nazaré do Pico, no município de Floresta do Navio, e então ele era uma pessoa que teve vida, que foi gente, né? Vejam só, não é uma coisa para a pessoa ficar, existiu ou não? Existiu sim o Virgulino. Foi um personagem que deu muito trabalho, certo? Então, a gente tem que analisar dentro da perspectiva das ciências, utilizando algum método. O meu método é o método da psicanálise e psicologia, né? Eu não digo que seria... eu me espelho também em doutora Ana Beatriz, que é médica, ela é médica, certo? E então ela estudou os casos de pessoas psicopatas. Aqui no Brasil, ela estuda isso com muita... como médica, né? Ela estuda à luz da ciência, porque ela é médica, certo? Então, ela estudou, eu vou dizer os casos aqui que ela estudou, deixa eu ver aqui, eu anotei, são tantas as informações, né? Ela estudou, por exemplo, o caso de Daniela Pérez, né? Filha daquela famosa que escreve novelas, né? E do assassinato de Guilherme de Pádua. Eu estou citando porque tem no livro dela, tá? Certo? E ela estudou vários outros casos, por exemplo, também, se a memória não me falha, ela estudou o caso, outros casos, digamos, né? Porque senão vou alongar demais. É uma grande médica e eu me espelho muito nela, certo? Agora, aquelas informações que nós tivemos através dos vídeos de pessoas que procuraram ex-cangaceiros para fazer os seus trabalhos, para mostrar como era o cangaço, como foi Lampião. Esses depoimentos, eles são válidos, né? Mas você tem que analisar, né? A pessoa que fez, digamos, escutou, né? Quem faz oitiva é o juiz, né? Mas as pessoas que escutaram aqueles ex-cangaceiros, que fizeram amizade com eles, que procuravam entender como foi aquela noite, como foi aquela madrugada lá em Angico, depois tem que analisar, coisa por coisa, frase por frase, palavra por palavra, depoimento por depoimento, entre aspas, que era uma narrativa, né? Não era bem um depoimento, né? Mas eram relatos, né? E muitos desses relatos cabe sim análise, né? É assim que se pesquisa, né? Então, o Virgulino, ele parecia uma coisa invencível, né? E realmente, em alguns momentos, ele era uma pessoa muito astuta, psicopata, conforme eu disse já, certo? E era uma pessoa que ele não tinha sentimento algum,
né? E viveu sempre a vida inteira cometendo atrocidades. Eu digo a vida inteira porque desde pequeno, isso daí eu pesquisei em Nazaré do Pico. Vocês podem ir lá em Nazaré do Pico, que vocês vão encontrar muito material, certo? Assim, e conhecer lugares que o Virgulino frequentou, né? De fato, frequentou. Então, o cangaceirismo lampiônico, ele ficou, porque Lampião passou mais tempo dentro do cangaço, e porque as pessoas dizem assim, o Virgulino, ele era invencível, ele era inteligente, ele era uma pessoa muito calma, né? Era uma pessoa que fazia amizade, inclusive eu coloquei aqui o doutor Frederico Pernambucano disse que o Virgulino, o Lampião, quando passou ali perto de Garanhuns, pela de Águas Belas, por ali, né, ele fez amizade com Audálio Tenório. Gente, essa amizade e confidências, vejam só, e confidências, jamais um psicopata faria confidências e nem amizade. O que ele tinha era interesse, né? Porque Audálio Tenório é uma figura, uma pessoa de muita projeção como fazendeiro que era, né? E era de muito, para Virgulino isso era ótimo. Aí essas formas que o Virgulino tinha de conversar, de fazer amizade, né? Gente, tudo isso o psicopata faz, né? E eles fazem visando lá na frente pegar alguma coisa, né? Então, o Virgulino, por onde ele passou, ele deixou o rastro, né? Inclusive, ele disse, tem música dele, que ele falava que tinha que deixar o nome dele registrado, deixou, né? Na história, deixou assim, né? Agora, que ele era uma pessoa calma, que ele começou assim, no mundo do crime por conta de ser uma pessoa desgarrada, entre aspas, né? Ser uma pessoa pobre, que não tinha nada, que ele passava necessidade. Muito pelo contrário, a família do Virgulino tinha bens, poucos, não, bens materiais, poucos, mas tinha, certo? Então ele também não tinha nenhuma ideologia político-religiosa. Virgulino não era religioso, gente. Ele era uma pessoa que aparentava, digamos, dependendo da necessidade, ele conseguia entrar, digamos, no meio até de políticos, no meio de senhores proprietários de terras, né? Mas ele entrava sempre visando alguma coisa, né? Então, gente, estudar o Virgulino não é simplesmente o Lampião, o cangaço lampiônico, não é simplesmente ter escutado aquelas coisas e dizer, porque ele era invencível, ele era assim. Claro, o cara cheio de armas, de balas, ele conseguia também munição, bala, né? Com fazendeiros. Então, ele servia aos fazendeiros, os fazendeiros se aproveitavam também, alguns, não eram todos, né? Mas ele tinha o poder bélico, digamos, né? Das armas, das balas, e com isso, qualquer pessoa é corajosa, qualquer pessoa digamos assim, ele pegava as pessoas de surpresa, ele entrava nas casas, nas fazendas, né? Tentou entrar em Mossoró, não conseguiu, né? Porque não foi tão de surpresa, porque antes as pessoas se prepararam para para quando o Virgulino chegasse ali com o Jararaca, né? Que era outro cangaceiro perigosíssimo, né? E então, gente, era a história do cangaço. A gente tem que partir também para o lado das ciências, conforme eu disse, estudar, analisar esse fato, né, que chamou tanta atenção, foi impactante aquele momento, né,
do Virgulino, quando ele estava ali para o lado de Angico, e ficou muito nebulosa a história do cangaço ali com aquele final, daquela forma. Por quê? Porque o Virgulino já vinha sendo perseguido há muito tempo. Muitas, até policiais, não conheciam pessoalmente. O Virgulino não conhecia, sabia do que ele praticava, sabia que existia, mas não conhecia. Para depois dizer, esse é o Virgulino. Muita gente não conhecia. Sabia, por exemplo, lá em Angico mesmo, quando aqueles policiais foram ali com as polícias, a mando de Getúlio Vargas, né? E foram no encalço do Virgulino para pegar o Virgulino Lampião ali em Angico. Muitos soldados ali não conheciam o Virgulino, né? Virgulino era conhecido, era, famoso era, mas não era conhecido fisicamente, né? Ele não dava oportunidade. Quando eles chegavam e invadiam um lugar, eles invadiam ali, aí chegavam aqueles grupos armados, atirando, roubando, trucidando as pessoas, praticando os crimes deles, mas eles, o Lampião, ia ali comandando e ninguém sabia quem era o Lampião ali, né? Sabia quem eram cangaceiros, até porque eles tinham o hábito de usarem as roupas iguais, né? Feito as polícias também, a roupa da polícia, o uniforme da polícia é igual, né? Então, ninguém sabia quem era quem ali, mas enfim, Angico aconteceu não daquela forma. Inclusive tem um documento recente aí que eu vi através do canal do Contraditório do Rico Inglês, que ele também já viu de outra pessoa, um documento que é de 5 dias úteis após a chacina ali de Angico, né? E que esse documento, ele tem uma boa, digamos assim, ele é um documento importantíssimo, porque o Coronel Lucena veio, após a chacina lá em Angico, o Coronel Lucena vem para Recife, sai de lá de Alagoas, vem para Recife e vai precisar fazer um trabalho, né, mostrando como o ocorrido ali em Angico, e ele vai fazer um relatório e acompanha o Coronel Lucena, daqui de Recife saem vários estudantes, né? E vão a Santana do Ipanema, vão até Angico, tudo para verificar como é que foi, né? E dar, digamos assim, dizer como foi aquela chacina em Angico, mas eles também não assistiram, eles também não participaram. Então eles disseram até que o documento parecia ser um documento que tinha uma credibilidade, assim, né? E teve credibilidade porque esse documento foi feito para que o Coronel Lucena entregasse ao então interventor daquele estado de Pernambuco, Agamenon Magalhães. Por quê? Porque Lampião era de Pernambuco, né? E que tinha a jurisdição era Pernambuco, apesar de ter ocorrido lá em Angico, temos a questão da jurisdição, né? Aí, então, o Coronel Lucena vem para aqui, para Recife, leva estudantes da Faculdade de Direito de Recife para Angico, eles olham ali, estranham que haja acontecido daquela forma, mas ele estava ali, cumprindo ordem também do Coronel Lucena, para depois o Coronel Lucena dizer, olha, foi assim, 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 e colocar a sua assinatura do Coronel Lucena e reconhecer a firma e entregar para o governador Agamenon Magalhães, que vai também enviar esse documento ao então presidente Getúlio Vargas. Naquela época era da ditadura, gente, lembramos disso, né? Então, essa história do Virgulino, ela é dessa forma, foi contada depois de mais de 3 décadas, 4, por aí assim, que começaram as pessoas a terem mais, digamos assim, coragem, entre aspas. Antes as matérias eram de jornais, matérias de revistas, né? Interesse financeiro, né? Para vender, né? A gente sabe que a notícia era notícia, né? E então, para se dar um fim ao Lampião, ao Virgulino, aí então houve necessidade do Coronel Lucena fazer esse documento e
assinar, reconhecer sua firma e mandar para o governador e automaticamente para o presidente da República. Agora, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso que eu quero dizer é o seguinte, resumindo, não tenham ilusão que o Virgulino deixou de cometer os atos que ele era um psicopata e ele parou de cometer as atrocidades dele. Se não fosse por o sumiço dele, não foi ocasionado. Vejam só, eu não sei como o Virgulino foi à morte, eu não sei, o Lampião, não sei. Porém, o Virgulino jamais, ele mudaria a sua personalidade. Ele ia morrer, nasceu, né? A doutora Ana Beatriz fala sobre isso, a pessoa nasce com sistema límbico, não funciona, o Lampião era assim, era um psicopata, tipo perigosismo serial, que ele só tem em torno de 3 a 5% de serial killer no mundo, certo? No mundo, no nosso sistema, na Terra, entre aspas, né? Se for contar, cada lugar tem vários psicopatas, mas do tipo serial que eles são poucos, certo? E ele jamais mudaria a sua personalidade para aí reconstituir ou construir uma vida ao lado da Maria Oliveira, da Maria de Déia, da Maria Bonita, como quiser chamar, ele jamais mudaria a personalidade para tornar-se bonzinho, maravilhoso, fazendeiro, né? Amigo de ninguém. Isso daí é comprovado que o psicopata, ele nasce, né? Tem os componentes também, exatamente, da hereditária, mas não é tão comum o psicopata do tipo serial, que existem vários psicopatas e tem os níveis, cada um tem o psicopata mais leve, mais tipo serial killer, né? Existem várias maneiras não, existem vários tipos de psicopatia, certo? Não é uma coisa que você coloque ali, é assim, ele faz isso, ele faz, cada um tem o seu jeito de fazer, mas sempre matando, sempre trucidando, sempre enganando, mentindo, e não tem como mudar a personalidade de um psicopata, não tem.